Neste vídeo vamos falar brevemente sobre o parnasianismo, um estilo literário que é uma vertente do realismo, por isso mesmo é conhecido como o realismo na poesia. O objetivo do parnasianismo é o mesmo do realismo, combater os ideais românticos nas produções poéticas. Para um poeta parnasiano, por exemplo, escrever era mais importante do que sobre o que escrever. Portanto, trabalhar com a poesia, buscar todos os elementos dessa arte de escrever, tinha uma importância fundamental para eles, não sobre o assunto tratado. Embora haja um pouco de sentimento em alguns poemas, parnasianos, ele não se deixa levar por esses sentimentos, há uma contenção das emoções, porque justamente escrever é o mais importante. Por isso o lema, a arte pela arte. É escrever justamente por ser arte. O nome parnasiano surge como uma homenagem ao Monte Parnaso, que nada mais é do que um monte da Grécia Antiga, faz parte da mitologia desse período. Na época, o Monte Parnaso era considerado o monte da morada do deus Apolo, que é o deus da arte e do sol. Portanto, era como se fosse o Apolo o protetor dos artistas. Conta-se, inclusive, dentre os registros dessa Idade Antiga, da mitologia, que um artista que quisesse inspiração, seja esse artista escultor, pintor, escritor, ele ia até o Monte Parnaso para lá ele ser, vamos dizer assim, agraciado com essa inspiração vinda do deus Apolo. Vale lembrar que, como o parnasianismo é uma vertente do realismo, ele tem as mesmas características, os mesmos preceitos, e um deles é considerar a realidade positivista da vida, ou seja, nós seres humanos, não teríamos essa parte concreta, que é corpo, e um abstrato, que é uma parte abstrata da alma e do espírito. Não. A existência positivista quer dizer que nós, como seres humanos, somos vistos do ponto de vista científico. Temos um início, um meio e um fim da vida, que se findaria definitivamente com a morte física. Então, nada mais comum, casando com esse ideal, do que buscar essa inspiração lá na Idade Antiga, cujas abstrações eram representadas por figuras humanas mitológicas. O parnasianismo tem como característica a objetividade, algo que também é comum ao realismo, ou seja, é a oposição à subjetividade do romantismo. No romantismo, o que vale é o eu, o subjetivo. Já no parnasianismo, não. A objetividade é que é a sua matéria-prima. Ele se coloca, o poeta parnasiano, numa espécie de, entre aspas, cientista sobre o assunto que ele quer tratar. De que forma isso? Ele observa, analisa e daí faz o registro das suas observações e das suas análises. Por isso que ele não se deixa levar tanto pelas emoções, porque aquilo que ele escreve é mais um resultado da sua observação do que da sua vivência. Há uma busca da perfeição formal, né, dos aspectos formais, e daqui a pouco a gente vai trabalhar um pouquinho mais sobre isso, mas é a busca da forma perfeita, né, aquilo que não deixa nenhuma aresta a ser aparada. A poesia, ela tem que ser muito bem tratada, tanto que o parnasiano, ele se vê como uma espécie de escultor da arte de escrever, ou um ourives, que trabalha com peças delicadas, de ouro, pedras preciosas, que vai lapidando, 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 com muita dedicação, com muito empenho, para que no final saia algo perfeito. Buscam um vocabulário culto, é uma elite, é uma minoria elitizada que escreve poesia parnasiana, e esse vocabulário culto é até mesmo culto para o período parnasiano, que é do século XIX. Há uma preferência pelo soneto, não só pelo fato do soneto ser um tipo de
texto da época antiga, né, um resgate, mas principalmente pelo fato do soneto ser uma produção poética cheia de muitas regras, de muitos detalhes a serem perseguidos, a serem obedecidos. E aí, claro, tudo que é mais difícil para fazer, né, no aspecto da forma, é algo preferido pelo parnasiano. Há a presença de figuras mitológicas, como eu mencionei há pouco, essa busca dessa valorização daquilo que não é religioso cristão. Volta-se para uma religiosidade pagã. E justamente pela presença de figuras mitológicas vai haver uma influência para que os substantivos abstratos sejam personificados, como se virassem pessoas. É um espelhamento dessa mitologia, porque, por exemplo, na Idade Antiga, na mitologia, havia o deus do amor, o deus da beleza, deusa, né, da beleza, deus da guerra. Todas essas abstrações eram feitas, traduzidas em figuras humanas, em algo concreto. A mesma coisa vai acontecer aqui para os poetas parnasianos. Então, palavras abstratas como poesia, vida, sonho, amor, podem virar também entidades personificadas dentro da sua escrita. Por isso, a letra maiúscula. A gente vai perceber essa personificação com esses substantivos que são comuns, virando substantivos próprios no meio dos versos. E a chave de ouro. O que é isso? É ter o último verso de um poema resumindo tudo aquilo que o poema traz. É daí que vem aquela expressão, vamos fechar com chave de ouro, quer dizer, aquela coisa mais importante. Não é algo fácil de ser feito, porque em um único verso tem que traduzir tudo aquilo que se pretendeu ao longo do poema, mas já que é difícil, então é uma predileção dos parnasianos. Tudo isso é em nome do lema parnasiano, a arte pela arte. Quando nós falamos de perfeição formal, do que estamos querendo dizer? Primeiro, um poeta parnasiano tem que fazer um texto parnasiano de métrica regular, ou seja, os versos precisam estar ritmados, cadenciados de forma perfeita. O soneto, por exemplo, tem como regra, tem que se fazer todos os versos com 10 ou 12 sílabas poéticas, mas não é alternando, por exemplo, uma vez que se opta por 10 sílabas poéticas, todos os 14 versos do soneto precisam de ter 10 sílabas poéticas, o mesmo com 12. Escrever versos com 10 sílabas poéticas, que são versos mais longos, extensos, já é uma dificuldade. Então, é predileção do parnasiano. Mas, independente de ser ou não soneto, o poema parnasiano ele vai ter esse cuidado de trazer uma métrica regular, nem que seja uma regularidade da primeira estrofe que se mantém nas demais. Há uma busca pelos versos rimados, ou seja, os versos precisam de ter rimas. Os parnasianos não preferem versos brancos, que são aqueles versos que estão lá soltos no poema sem encontrar um par de rima para ele. E aí, claro, versos rimados, vamos dizer que é algo assim até comum de ser feito. Então, os poetas parnasianos optam por algo que tem um grau de dificuldade maior. Daí eles vão querer rimas mais difíceis de serem feitas. Como assim? As rimas de classes gramaticais iguais são fáceis. Por exemplo, substantivo com substantivo, felicidade com amizade, verbo com verbo, sonhar com amar. Essas rimas são consideradas rimas empobrecidas. Então, apesar de existirem essas rimas nos poemas parnasianos, não são as prediletas por eles. Eles preferem rimas ricas, que são de classes gramaticais diferentes. Por exemplo, vigia, um verbo, com alegria, que é um substantivo. Ou então, sonhar, que é um verbo, com mar, que é um substantivo. Então, rimar palavras de classes gramaticais diferentes forma-se uma rima rica, então é predileta pelos parnasianos. Uma rima rara já é aquela rima feita entre
uma palavra qualquer com uma combinação de verbo e pronome. Por exemplo, estrela é um substantivo. Eu tenho que pegar esse substantivo e rimar com uma combinação de verbo e pronome. Estrela com vê-la, fazê-la, que é o verbo ver, fazer, com o pronome lá. Ou as chamadas rimas preciosas, que são rimas de palavras muito difíceis de serem rimadas. São rimas que causam uma dificuldade para que combine com ela. Por exemplo, a palavra bosque. Não há grandes possibilidades de rimar com a palavra bosque. São poucas. Então, tudo aquilo que é mais difícil é predileto pelos parnasianos. Aqui no Brasil, nós tivemos 3 poetas importantes que vão marcar a chamada tríade parnasiana. São eles: Alberto de Oliveira, considerado o melhor poeta parnasiano, seguido de Olavo Bilac, que teve uma popularidade muito grande, e por último, Raimundo Corrêa. Por que Alberto de Oliveira foi considerado o melhor poeta parnasiano? Porque ele escrevia os textos de maior característica parnasiana. São textos com maior objetividade e com aspectos formais apuradíssimos. Rimas, sempre na predileção de rimas ricas, raras e preciosas, dificilmente rimas empobrecidas e métricas extremamente irregulares. Olavo Bilac se torna o mais popular porque ele busca esse aspecto formal do parnasianismo, mas ele também procura trazer um pouco de sentimento para suas poesias. E Raimundo Corrêa teve o seu reconhecimento artístico tardio. Durante muito tempo ele foi considerado como um plagiador, ou seja, escrever poemas como uma espécie de cópia de outros, porém havia uma admiração muito grande da parte dele por poetas europeus. E daí, então, ele se baseava muito nesses poetas para escrever as suas poesias, por isso que havia uma correspondência muito forte, muito próxima entre o que ele escrevia e outros poemas já escritos. Mas nós temos aqui os 3, né, que vão compor a tríade parnasiana. Ficamos por aqui.